foi falado aí é uma pregação também, né? E assim, o que eu fico espantado é que sempre Deus testifica as coisas, né? A gente nunca combina nada, sempre a palavra que Deus dá, ela testifica com louvor, ela testifica com os comentários, com a conversa, e nisso a gente vê e testifica que é o mesmo Espírito, tomando conta de tudo, operando, não só na vida do pregador, do levita, mas em todos que estão presentes na presença dele. Então assim, quer que eu sente aqui, Ana? Então assim, é muito bom, né, quando a gente tem essas testificações, né, que as coisas vão batendo e você vai vendo que você está no caminho, você está no centro da vontade ali, e todos que estão participando e se deixando ser usados, se dispondo, vão ali somando essa testificação. Então isso é muito bom. Antes de falar um pouco da palavra, eu queria falar da igreja, né? Domingo vai ser um dia abençoado para nós, um novo tempo começa pela graça de Deus. A igreja vai estar desfrutando de um novo templo. Creio que muitas coisas Deus vai fazer naquele lugar. E a gente, né, tá atento também, porque com certeza o inimigo não vai estar de braço cruzado, né? Todas as vezes que a gente recebe algo de Deus, que a gente recebe graça, bênçãos diversas, né? A gente pode ter certeza que o inimigo vai se levantar. Então é vigiar mesmo, é orar, é estar atento a tudo que está acontecendo, né? Para que a gente possa estar preparado para todo tipo de levante, para todo tipo de armadilha que o inimigo possa colocar no caminho desse novo tempo que a palavra viva vai começar. Queria ali tirar o chapéu para o Vladimir, que ajudou muito ali na obra, né? O Claudinei mesmo que pegou essa obra de frente ali. Né? Então assim, muitas pessoas contribuíram um pouquinho ali, o Léo trouxe a mudança toda, né? Então assim, é só agradecer a cada um que tem somado forças ali para poder a coisa sair, né, e estar pronta no domingo. Então, domingo é domingo de Santa Ceia também. Então temos que estar convidando, né, as pessoas para estar desfrutando dessa festa, né, pastor? Eu creio que vai ser bênção demais. E diante do que foi falado aqui, vamos partir da palavra, né? Hoje eu queria falar um pouco de medo e confiança, né? Nós falamos aqui que o Senhor é fiel em todo o tempo, através desse louvor aí que é muito abençoado. Foi falado aqui no começo, Romanos, né? Romanos 8, né, pastor? Isso. Que fala ali, quem nos separará do amor de Deus, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Todo dia somos levados a matador, né? É uma palavra muito forte essa, né? Então assim, você saber que todo dia você é levado à morte, você é levado ao matador, porque o matador é lugar de morte, né? Lugar de sacrifício ali mesmo, né? Então é muito forte esse texto. Todas as vezes que Deus me deu esse texto para me pregar, foi muito forte a pregação. E vai testificar também com o que Deus me deu aqui, que é Lucas 8. Lucas capítulo 8. Nós vamos estar lendo do versículo 19 ao versículo 25. Esse capítulo de Lucas 8, ele é muito rico, né? Ele fala algumas parábolas, algumas histórias que são extremamente importantes. Eu gosto muito da passagem do demoniado, né? Daqueles demônios ali que entram nos corpos ali, né? Eu gosto muito dessa passagem no lugar da arena, né? Eu acho muito forte também essa passagem, está no capítulo 8 também. Essa que nós vamos ler agora, que fala a respeito da tempestade, a respeito da família, né? Eu acho também muito boa. Mensagens que mostram claramente o poder de Deus, a graça de Deus, e mostram também a importância de crer nesse Deus, né?
Porque, infelizmente, hoje, o que a gente mais vê é as pessoas crê da boca para fora. Foi igual o Léo falou. Basta uma coisinha acontecer para a pessoa estabilizar e a fé dela, aquilo que ela fala, que ela enche a boca para falar, que crê, que Deus é com ela, foi embora. Bastou bater o diamão na porta ali, a fé dela foi embora. Isso é preocupante, né? É algo que a gente tem que ter em mente para que quando acontecer o levante, nós estejamos glorificando a Deus também em meio ao levante. É muito fácil glorificar a Deus quando tudo está dando certo. Quando as coisas estão, né, só positivo, positivo. Mas quando começa a dar negativo, aí a fé vai embora? Não pode. A fé tem que permanecer viva, ela tem que permanecer. A adoração tem que permanecer. Né? Qual é a nossa atitude em meio à dificuldade? Como reagimos em meio à dificuldade? Em meio ao desespero? Em meio à aflição, o medo? Como é o nosso comportamento? São coisas que trazem uma reflexão. A gente precisa glorificar Deus nesses tempos também. E não somente quando chegou a notícia boa, dinheiro está no bolso, a despensa está cheia, o carro está andando, não tem defeito, né, Tim? Está tudo correndo bem. Aí Deus é maravilhoso. O que o louvor aqui falou? És fiel em todo o tempo. E por que nós nos preocupamos no tempo da aflição, se nós cantamos isso, acreditamos que Ele é fiel em todo o tempo, não é mesmo? Então vamos ler o texto aqui, nós vamos começar falando um pouco de família e depois nós vamos entrar desse lado da tempestade. O título aqui fala, Jesus descreve sua verdadeira família. Versículo 19 em diante. Lucas 8, 19 em diante. Então, o título aqui é, do 19 ao 21, é Jesus descreve sua verdadeira família. Diz assim o texto. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Amém. Amém? Glória a Deus. Então a primeira parte dessa pregação, ela vai mostrar para a gente que Deus tem a família dele. Por isso nós nos apresentamos uns aos outros como irmãos. Porque há uma família celestial. Há uma casa celestial. Há um plano celestial para mim e para você desfrutar. E quando nós entendemos isso, nós temos que entender que somos realmente, como a palavra diz, peregrinos nessa terra. Mas por que nós queremos tanto permanecer nessa terra? Por que nós não desprendemos das coisas deste mundo? Por que nós não desejamos mais este mundo celestial, essa terra celestial, essa cidade santa, este lugar onde promete não haver mais choro, não haver mais dor, não haver mais enfermidade, não haver mais tristeza, não haver mais medo? Por que nós ainda permanecemos apegados a este mundo que nos oferece tudo ao contrário? Aflição, medo, tribulação, receios, tormentos. Por que nós somos tão presos a este mundo? Porque é a mesma coisa você pensar assim, eu tenho um carro zero ali para me andar, mas eu não largo esse carro velho. É esse carro velho que eu gosto de andar, cheio de problema, que todo dia me dá dor de cabeça. Todo dia eu tenho que consertar um trem nesse carro. Toda hora ele me dá problema, mas eu não largo ele por nada. Tem um novinho ali, 0 km para me andar, mas eu quero um velho. Eu desejo o velho. Você já viu pessoas que você pode oferecer ela algo bom, vamos colocar assim,
se você colocar ela para trabalhar de repente numa área que ela vai ganhar dinheiro, de repente ela vai, né, ter condição de progredir naquela área ali e tudo, você fala, faz um curso aqui para você poder melhorar seu currículo, você poder crescer financeiramente, mas a pessoa ela tá tão presa àquilo que ela foi acostumada a fazer a vida inteira que ela não mais consegue progredir, sair daquilo ali, ela tá presa àquilo ali. Ela não prospera por quê? Porque ela se deixou dominar e se prendeu àquilo ali. Mesmo sendo às vezes mal remunerado, sendo insatisfeito ali naquele trabalho, ela não consegue largar aquilo ali. Isso acontece demais. A nossa natureza ela tem uma facilidade muito grande de se apegar a muitas coisas. E levar isso e ficar vivendo isso, se ela pode realmente se desprender disso e ser feliz. Tem muitas coisas que nos prendem e que nós poderíamos viver muito melhor se nós mesmos tomássemos a atitude de falar, não, eu quero algo melhor para mim, eu mereço algo melhor, Deus tem algo melhor para mim. E voltando aqui para o texto fala de uma família, de um reino celestial, a qual nós vamos realmente desfrutar das promessas de Deus, nós vamos ter paz e santo gozo, não vai haver mais tanta coisa ruim que nós vivemos nesse mundo. Aí vem uma Covid, as pessoas, crente, homem, que conhece a palavra, conhece, né, a Bíblia, e com muito medo, muito temor da morte, a ponto de ficar neurótico. Mas sabendo ele que se ele morrer, ele vai desfrutar de algo melhor. Dá para entender? Eu debati isso muito com alguns irmãos, que são irmãos na fé, mas que estavam tão presos, e estão tão presos a este mundo, que eles não conseguem enxergar o que está à espera deles. E eles têm medo de sair daqui para ir para lá. Tinha que ser o contrário. A pessoa tinha que ter medo de não ir para lá. Não é mesmo? Tinha que ter medo de não ir para o reino de Deus, de não desfrutar dessa terra santa. Mas não, ele tem medo de sair daqui. Ele tem medo de ir para lá, ele tem medo da morte, sabendo que o próprio Jesus venceu a morte. Se nós estamos junto dele, ele nos deu a capacidade de também vencer a morte, de estar junto dele, de desfrutar das promessas dele. Então essa primeira parte mostra bem claro para a gente que o Senhor, ele valoriza quem ouve e vive a palavra dele e traz esse como seu familiar, como seu ente querido, como seu parente, né? Como a Bíblia retrata, nós somos co-herdeiros, né? Nós somos co-herdeiros de Cristo, né? Então nós temos essa herança que basta a gente praticar a palavra para que ela seja manifesta em nossas vidas, para que nós tenhamos essa promessa se cumprir em nossas vidas. Então, muito se vê hoje também pessoas que ouvem a palavra, conhecem a palavra, mas querem viver ao contrário dela. E aí entra a dificuldade. Porque quando nós conhecemos a palavra, o que é a palavra? O que é a palavra? Jesus. Quando nós conhecemos Jesus verdadeiramente, o que a palavra diz? Quando nós conhecemos o Filho verdadeiramente, nos libertará de várias situações. Mas ele fala uma outra frase também, um outro versículo também. Se verdadeiramente conheceres o Filho, todo medo será lançado fora. Ou seja, se você tem medo da morte, você já não vai ter mais medo da morte.
Você não vai ter mais medo da morte. Aquele que tem o filho, que tem o conhecimento do filho, que entendeu a promessa, que tem o conhecimento da palavra, ele não tem por que temer a morte, temer o mal. Ele não tem por que temer, obrigado. Ele não tem por que temer as coisas deste mundo. Mas aí vamos entrar num texto aqui agora, que fala de homens que estavam junto da verdade, vivendo a verdade, conhecendo a verdade, mas mesmo assim se atribularam com a situação, com a circunstância, a ponto de achar que estava tudo perdido. Vamos ler o texto. Versículo 22 em diante. Jesus acalma a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos de outra banda para o lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram-se, e fez-se bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda e lhes obedecem? Então esse texto, meus irmãos, eles mostram bem claro que tem pessoas como eu e você caminhando na verdade, conhecendo a verdade, estando junto da verdade, mas sem acreditar verdadeiramente nessa verdade, se deixa levar pelas circunstâncias. O mal bate na porta, a aflição bate na porta, a má notícia vem na porta e essa pessoa esquece de quem está do lado dela. Esquece da promessa. Ela passa a olhar para o Golias, para o problema, mas esquece de olhar para a palavra, para a promessa, para a fidelidade de Deus, nem para a nossa, não, mas para a de Deus para conosco, que foi cantado aqui. Te canto louvor gostoso, é fiel em todo tempo, tu é maravilhoso, tu é tão bom, mas bate a notícia ruim na porta, acabou a bondade de Deus, entra o desespero, fecha a cara, o semblante cai, começa a murmurar: estou buscando, o que está acontecendo isso, meu Deus? Ah, não estou entendendo nada não, pastor, estou fazendo tudo, o que está acontecendo? E já começa a murmurar. Esqueceu da promessa, esqueceu da verdade, deixou o medo entrar, deixou o desespero tomar conta, o desespero dominou a situação. Aqui aconteceu isso. Eles estavam com Jesus e havia várias provas do poder de Deus, de quem estava do lado deles, de quem era Jesus. Não era o primeiro milagre, não era a primeira situação difícil que eles enfrentaram. Mas a partir do momento que Jesus se repousa ali, não está acordado, e aquela tempestade vem e começa a encher aquele barco de água, eles esqueceram de tudo. Esqueceu do que passou. O salmo que foi colocado aqui, nós devemos sempre fazer menção, sempre lembrar do que Deus fez lá atrás por nós. Amém. Para que se vier o problema amanhã, nós falamos: opa, ele já me livrou de coisa muito pior lá atrás. Isso, ô Golias, você está muito pequenininho, viu? Aumenta mais da próxima vez, porque eu já derrubei os maiores lá atrás. Já foi alguns outros ali derrubados pela graça e misericórdia de Deus na minha vida. Então você está levantando aí, mas você é pequenininho em vista do que eu já venci lá atrás. Amém. Então aqueles discípulos, eles esqueceram literalmente. Eles esqueceram literalmente. E eu acho tão interessante quando Jesus acorda e ele resolve o problema, e ele fala para eles assim: cadê a fé de vocês? Acabou? Cadê a fé de vocês? Fala, quem é este? Até os ventos obedecem. A pergunta. Não, quem é este? não, aí no caso os discípulos, mas Jesus perguntando para os discípulos. Mas Jesus perguntando para os discípulos: cadê a fé de vocês? Vocês estão caminhando comigo, vocês têm a verdade, vocês têm a palavra. Vocês estão com medo de quê?
Usa a palavra. Usa a promessa. Crê na promessa. Não tem por que temer. Não é mesmo? E eles já andavam com ele, já vinham Não, várias várias coisas. feitas. Assim como nós, Léo, porque às vezes nós não temos ele aqui em carne e osso do nosso lado, mas nós já desfrutamos de várias coisas com Deus, de vários acontecimentos, várias curas, transformação, libertação, vários mover de Deus, e aí bate a notícia ali, nós esquecemos daquilo tudo que passou e começa a olhar para a notícia e não para aquele Deus que nos fez vencedor em várias outras circunstâncias. E você falou aí que as pessoas esquecem de olhar para a palavra. Na verdade, elas esquecem da palavra, não é nem de olhar. Não, e muitas das vezes a pessoa, ela quer ter uma resposta de Deus, é igual eu já preguei isso aqui, toda bifurcação que aparecer na vida dela, toda dificuldade, ela tem que ir no manual da vida. Ela tem que ir pro joelho no manual da vida e ela conversar com Deus, e Deus vai falar com ela através da palavra. Verdade. Deus vai orientar ela, vai sustentar ela. Se ela está com fome, Deus vai matar a fome dela ali. Amém. Mas o que a pessoa faz? De vez ela fazer isso, começa a reclamar. Começa a ligar para um, ligar para outro e falar da situação. Desabafar com quem não tem que desabafar. E aí ela está glorificando a Deus? Não. Ela está... De vez ela está numa crescente, ela começa a voltar para trás. De vez ela subiu um degrau, ela desce um degrau. Então o importante é a gente glorificar a Deus nesses momentos. Porque nos outros é muito fácil. Você glorificar a Deus na hora que você está no volante ali, um cara para do seu lado, te dá uma fechada, te xinga você ainda todo errado, e você respira fundo e fala, oh meu Deus, Jesus te abençoe. Não, e o cara xinga também, já... perde a benção ali. Chega o médico ali, traz um diagnóstico, coloca na mesa e fala, ó, infelizmente para você tá complicado. Você esquece que Jesus levanta até te funde 4 dias. Você esquece tudo. E já olha pro diagnóstico, acabou minha vida. Tô com essa doença ruim que eu não gosto nem de falar o nome, acabou minha vida. A pessoa já desespera. Aí vem o medo de morrer. O medo de desfrutar da coisa boa, que é a presença do Pai, que é o seio de Abraão, que é a vida eterna. Ela começa a ter medo de desfrutar disso. E passa a querer ficar aqui. Você vê como que a coisa é tão complexa. O ser humano, ele vive muito ao contrário das coisas que Deus tem para ele. Se ele vivesse as coisas que Deus tem para ele viveria bem mais. Teria muito menos problema de saúde. Muito menos. O mundo anda num estresse, numa ansiedade grande. Por quê? Porque vive totalmente contrário aos planos de Deus. E não é só quem não conhece a palavra, não. Até quem conhece a palavra. Aí que está o maior problema. A gente vê muitas pessoas que conhecem a palavra deprimidos. Cheios de problema de saúde, cheios de problema. Por quê? Porque não creem na palavra que conhece. Mesmo conhecendo, não consegue desfrutar do que a palavra oferece. Ele lê ali, Deus fala que cura, que liberta, que transforma, que renova, que restaura, mas ele não consegue tirar 10% disso para a vida dele. Aí só torna o quê? Uma palavra bonita que ele conhece, mas ele não desfruta daquilo. É como você colocar ali uma fruteira de fruta artificial. É como você colocar na cozinha da sua casa uma fruteira de fruta artificial, tudo bonita, maravilhosa. Você vai ficar só olhando, mas você não pode comer, você não pode desfrutar. Ela é linda, maravilhosa, você está só olhando, só contemplando, mas você não vai pegar a vitamina daquela fruta, você não vai alimentar aquela fruta, por quê? Então a gente tem a palavra para desfrutar dela, a gente tem a presença de Deus para desfrutar. A palavra de Deus, ela realmente traz vida, mas em quem verdadeiramente crê, em quem verdadeiramente se agarra a ela. E não o problema que é apresentado, que colocam no caminho da gente. Então, queria deixar claro que nesse momento aqui que a água começa, eles começam ali a clamar ali ao Senhor, acordar o Senhor ali. Por quê? Porque tem momentos na vida da gente também que a gente ora,
né? A gente busca, e aquilo que nós estamos buscando nós não alcançamos muitas das vezes, naquele exato momento, naquela hora, naquelas circunstâncias. Mas nós temos que entender que mesmo que a coisa não aconteça no nosso tempo, Jesus está no barco. Ele não abandonou, ele continua sendo fiel. Mesmo que a enfermidade não foi embora agora, eu não tenho por que temer ela, porque ele está no barco. Mesmo que o dinheiro não apareceu agora para me saçar a minha dívida, eu tenho que crer que ele está no barco, ele está junto comigo em cima dessa dívida. Mesmo que o casamento, estou fazendo de tudo para dar certo, não está dando certo, mas ele está no barco. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo e do nosso jeito, na nossa vontade, na nossa hora. Descansar, né? Então é ter essa confiança. Independente da situação, se ela não está favorecendo, lembra, Jesus está no barco. Você é parte. Aí eu vou lá atrás, você é parte da família de Deus. Vamos olhar a questão de família. Você tem muita coisa pela família, né? Pela mãe, pelo pai, pelo esposo, pelo filho, não é? Por mais que a gente briga, que a gente... Mas é família, é sangue, você tá... Mexe, todo mundo... eu posso falar mal, mas ninguém pode, não é assim? Quando se trata de família de Deus, quando ele coloca dessa forma aqui, é pra gente entender isso. Nós somos família. Nós não somos só um servo, nós somos família. Família de Deus. Não é simplesmente um servo, não. Não é simplesmente um conhecido, não. Um funcionário, não. Um empregado, não. É família. É assim que ele nos trata, aquele que ouve e vive a palavra dele. Ele está no barco, não tem por que temer. Vai acontecer tempestade? Vai acontecer? Vai acontecer? Vai. Mas não podemos esquecer que ele está no barco. E não podemos esquecer que temos que glorificar ele. É nesses momentos. É nesses momentos que nós realmente confessamos que somos crentes, que cremos na promessa dele. Porque falar que cremos na promessa dele quando tudo está dando certo é muito fácil. Agora, se eu falar que crê na promessa dele debaixo de perseguição, aí você está no Espírito. Amém. Aí você está desfrutando da vitamina, você está desfrutando da palavra. Aí a diferença de quem serve e quem não serve. Justamente. Aí Aí a diferença, porque aquele que serve, ele não está olhando as circunstâncias. Ele não está preso às circunstâncias. Simples. É crer e ponto. Mesmo que tudo diga não. Amém? Amém. Então que essa palavra possa nos fortalecer, por quê? Porque se nós amanhã depararmos com uma situação difícil e lembrarmos dessa palavra, aquela situação difícil já não vai ser mais difícil na nossa vida. Mas se nós sairmos daqui, ouvirmos essa palavra, dermos de frente com o problema e olharmos só para o problema, olharmos só para a tempestade, nós vamos continuar com medo, ansiosos, preocupados, receosos, tribulados. Esse tipo de sentimento, para quem se agarra à palavra, eles até podem bater a porta, mas eles não conseguem fazer morada. Eles não conseguem entrar e permanecer. Porque ele vai bater de frente com a palavra e vai cair por terra. Mas se você não tiver essa autodefesa que é a palavra, se não tiver apegado a ela, ele vai entrar e vai fazer morada. Aí quando ele faz morada, o que acontece? Um mau testemunho. Porque aí você começa a reclamar, aquele que não conhece Jesus vai assim, uai, mas você não é crente? Esse Deus que você fala que é maravilhoso, não esqueceu de você? Que mau testemunho é esse, né? Como você prega um Jesus desse? Não é mesmo? Então que nós possamos estar alimentando a cada dia e desfrutando realmente daquilo que nós alimentamos, né? Que não venhamos estar presos às circunstâncias, que venhamos acreditar que somos família de Deus, que somos peregrinos nessa terra,
que venhamos desprender verdadeiramente dessa terra. Eu vou ser sincero com os irmãos, a cada dia mais eu tenho ficado mais preso às coisas de Deus e tenho perdido o gosto pelas coisas deste mundo. Eu tenho perdido o gosto pelas coisas deste mundo. Eu era uma pessoa que gostava muito de dançar, de passear, de curtir a vida. Hoje em dia isso está ficando tão esquecido, isso está ficando tão pequeno na minha vida, que os momentos que eu me tenho mais me sentido bem, tem me dado prazer e satisfação, são os momentos que eu estou na presença de Deus. Aí muitos podem falar, isso é fanatismo, é isso. Que fale. Mas eu que sei o que eu sinto, eu que sei o que eu estou desfrutando. Que o outro falar, o outro importar, não é mesmo? Por isso é loucura mesmo, a cruz é loucura, o poder de Deus é loucura, viver na presença de Deus é loucura, porque você passa a ter gosto por aquilo que as pessoas às vezes olham e falam, como que você vai gostar disso? Como você vai sentir prazer nisso? Mas as coisas de Deus são assim, são contrárias realmente às coisas do mundo. Igual fiz uma cota no clube lá, paguei o clube bem 16 meses, só fui 2 vezes no clube, foi muito. Queria me levar. Entendeu? Não estou desfrutando daquilo que, entendeu? Podia estar desfrutando mais, não estou. Às vezes eu falo, vamos almoçar, vamos fazer um passeio no shopping, vamos, mas assim, sabe aquela coisa que não tem tanta mais graça? Não tem. Agora fala assim, vamos fazer um almoço lá na igreja, me enche de alegria. Tá junto com os irmãos, tá desfrutando as coisas da comunhão ali, tá falando de Deus, tá glorificando a Deus. E é desapegar mesmo das coisas deste mundo. Quanto mais nós desapegarmos das coisas deste mundo, mais nós vamos ter prazer nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Paulo disse isso, né? Nós venhamos estar ligados às coisas de cima, que nós venhamos estar ligados às coisas de Deus e desapegar das coisas deste mundo. Amém? Amém. Essa palavra fique guardada no teu coração. Que quando o mal bater na porta, ele bata de frente com a palavra. Ele encontra o Senhor Jesus. Ele encontra Jesus lá atendendo ele.